Bom dia a todos. Sob a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos iniciando esta manhã de culto de adoração ao Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tanto nos amou e o enviou para que fôssemos salvos pela sua graça, pela sua cruz lá no Calvário. A este Deus, irmãos queridos, amados acompanhantes, participantes conosco dos cultos de nossa igreja, nós estamos mais uma vez nesse dia do Senhor, ainda em nossas casas, preparando-nos para este culto de adoração ao Senhor. Culto é uma oferta ao Senhor, é um sacrifício de louvor, de adoração. Convido a todos que participemos dessa oferta ao Senhor. Tome sua Bíblia, seus inários, participe conosco em todas as leituras. Nós vamos utilizarmos-nos de muitos textos bíblicos nesta manhã. O objetivo nosso é proclamar o Evangelho, a palavra de salvação a todo mundo. Vamos pedir a Deus, orando neste momento, para que Ele a todos nos conduza para uma manhã de adoração e que o culto que nós vamos prestar a Ele, eu e vocês que juntos estamos, seja perfeitamente agradável a Ele e, portanto, aceito. Vamos orar por isso, irmãos queridos. Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Supremo Criador e sustentador de todas as coisas, diante, Deus, da sua majestade, nós nos curvamos em contrição, em arrependimento por pecados que tenhamos cometido ou que ainda não tenhamos tratado devidamente com o Senhor. Nós te pedimos, nosso Deus, que nos perdoe por misericórdia e nos torne dignos de estarmos aos teus pés e oferecer-te esta manhã de adoração, esse culto que viemos prestar ao Senhor. Que o seu Espírito para isso nos conduza. Que nossas orações sejam, Deus, recebidas pelo Senhor. Que os nossos corações sejam preparados para te louvar de todo o nosso coração, para recebermos a tua palavra. Nos abençoa para isto, Pai. Louvado e glorificado seja o Senhor por esta manhã gloriosa, por este dia do Senhor. Que o teu povo, os teus adoradores, em espírito e em verdade, o façam de todo o nosso coração. É o que nós te pedimos nesta oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje nós vamos estar falando sobre os objetivos de Deus para o nosso corpo. Prepare então o seu coração, já a sua Bíblia, e vamos juntos caminhar no entendimento da sua palavra para a edificação e a nossa devida preparação para peregrinarmos por este mundo, aguardando Cristo voltar. Vamos ao momento de intercessão, um momento que eu quero convidar a todos vocês que participam conosco desse culto, para que nós possamos juntos clamar a Deus nesse momento, chorarmos aos pés desse Senhor Todo-Poderoso, que tão somente pode nos socorrer nas necessidades que nós vamos, algumas delas, colocar aqui diante do Senhor. Muitas das nossas necessidades, nós nem ainda sabemos que precisamos pedir a Deus, mas Ele sabe disso e Ele há de interpretar as nossas orações neste sentido. Vamos estar orando por pessoas que já nos pediram para interceder por eles. Nossos irmãos em Cristo Jesus, Rosa Guedes, Sônia, Isabel, Salvador, Eudóxia, Eva,
Ana Clésia, agradecendo pela cirurgia que foi feita. Graças a Deus, nossa irmã Ana já está em casa com a sua família. Vamos orar pela nossa irmã Edna, Madel e outros que você tem aí no seu coração. Coloque-os diante do Senhor. Vamos orar por aqueles que já foram testados positivos para este mal que assola a humanidade. Vamos, como sempre, lembrar dos idosos, que muitos deles já não podem mais comparecer às suas igrejas devido à dificuldade em mobilidade. Vamos orar pelos viúvos, que, independentemente deste recolhimento por este mal, já vivem sozinhos nos seus lares. Há uma solidão que nós, às vezes, tememos em pensar nela, mas que será o caminho de todos nós um dia. Vamos orar por essas pessoas. Vamos orar também pelos nossos jovens, muitos deles desesperançados, muitos deles sentindo-se marginalizados, sem recursos para estudarem, para se prepararem, desiludidos, muitos deles já sendo tragados pelos maus caminhos deste mundo. Vamos clamar a Deus por essas pessoas. E como sempre, também dever nosso, igreja, orar pelos nossos governantes, autoridades instituídas, não só do Brasil, mas como do mundo. Também os gestores da economia, das empresas que estão reiniciando suas atividades, os gestores da saúde, para que Deus abençoe esses homens, que eles sejam orientados para conduzir esse retorno e que o nosso Deus abençoe para que ele aconteça o mais rápido possível, para salvar o mundo de uma catástrofe econômica maior, onde teremos, além das enfermidades, teremos também as necessidades, fome. Vamos chorar diante de Deus, sim, irmãos. Vamos clamar a esse Deus neste momento, porque somente Ele pode nos dar o real socorro. Curve-se diante de Deus aí onde você estiver. Se ajoelhe se você quiser. Deus Todo-Poderoso, Tu és o único Senhor que tem o pleno socorro para todas as causas. E este socorro está, Deus, condicionado a que o Teu povo clame, que o Teu povo implore ao Senhor em orações, para que assim o Senhor possa dispensar a Tua salvação sobre o mundo totalmente carente e necessitado da Tua graça, do Teu socorro e salvação. Senhor, nós colocamos estas pessoas citadas aqui diante do Senhor e outras que tenham ficado lá no nosso íntimo, ou quem sabe no esquecimento, ou até mesmo nós que precisamos da graça do Senhor, pedindo, nosso Deus, que dispense o Teu socorro, a Tua salvação sobre cada um de nós, Pai, porque o Senhor tão somente sabe o que efetivamente precisamos do Senhor. E no Senhor está o pleno socorro, a plena salvação. Te pedimos pelo nosso país, pelas nações do mundo, seus respectivos governantes, gestores, empresários, trabalhadores. Pedimos, Deus, que abençoe estes homens, para que eles tenham a sabedoria, a dignidade diante do Senhor, para, ó Deus, administrar o retorno das atividades produtivas, geradoras de emprego no mundo, no nosso país. Senhor, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor salve as empresas de uma falência definitiva e que Deus, o Senhor, restaure o trabalho, o emprego. Há muitos que já os perderam por misericórdia. Nosso Deus, nós te suplicamos, Pai, que o Senhor faça, Deus, cessar de forma extraordinária
o avanço deste mal sobre a humanidade. E abençoe para que os homens incrédulos deste mundo saibam que existe um Deus único, todo-poderoso, que somente o Senhor pode nos socorrer, Deus. E nós te pedimos, Deus, por isso, nesta oração, que o Senhor esteja nos atendendo segundo os teus propósitos, Pai. Em tuas mãos, Deus, entregamos a nossa nação e o mundo e te suplicamos, Deus, salva-nos por misericórdia e abençoa a tua igreja, para que nós cumpramos a nossa missão, proclamadora da palavra de esperança aos homens, e que nós sejamos intercessores, convertidos dos nossos maus caminhos, para que nossas orações sejam dignas de ser atendidas pelo Senhor. Nós te pedimos por isso, te suplicamos, ó Deus, em o nome de Jesus. Amém e amém. Tome a sua Bíblia e a abra na carta de Paulo a Tito, no seu capítulo 2, de 11 a 14, nós estaremos lendo, estudando e recebendo de Deus a sua palavra. Tito, capítulo 2, de 11 a 14. Nosso Deus, estamos diante da tua palavra. Pedimos o entendimento dela pelo teu Espírito Santo. Pedimos a humildade para recebê-la e aplicá-la na nossa vida. E eu peço que o Senhor, o nosso Deus, que me concedeu esta palavra, limite as minhas palavras aos teus propósitos, Deus, para aqueles que vão ouvi-la. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus, orando. Amém, Senhor, e amém. Tito 2, 11 a 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo de exclusiva e zelosas boas obras. Amém e amém. Os objetivos de Deus para o nosso corpo. Todos nós investimos no nosso ser com objetivos definidos. Se nós temos objetivo profissional específico, creio que todos nós o temos, nós investimos para nos preparar para sermos bons profissionais. Se nós temos objetivos de uma área física, um atleta, nós vamos investir no nosso corpo para criar todas as potencialidades necessárias para uma boa performance atlética. Objetivos espirituais. Todos nós investimos no nosso ser para o maior conhecimento de Deus, para que sejamos autênticos filhos de Deus, conhecedores da sua graça, proclamadores do seu evangelho. Então temos objetivos para nós mesmos, para o nosso corpo. E assim foi com Deus. O nosso Deus, ele investiu de forma extraordinária
em nosso corpo, para nos tirar, primeiramente, da ignorância espiritual adquirida no tempo que nós abandonamos Deus na criação. Nós passamos a ser seres ignorantes espirituais. E o investimento de Deus é para nos remir, para nos tornar novamente reabilitados, resgatados para seres espirituais. Isso ele o fez através de Jesus, como lemos aqui no texto de Tito, capítulo 2, 11 a 14. Um alto investimento de Deus para nós. Então, nessa manhã, irmãos, nós vamos destacar aqui alguns pontos da palavra de Deus, fazendo-nos lembrar dos objetivos que Deus tem para o nosso corpo remido, o nosso corpo resgatado pela nossa fé em Cristo Jesus. E Deus tem objetivos tremendos, maravilhosos para nós, como reabilitados, como resgatados ou remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Peregrinamos por este mundo com um corpo remido. O que é que Deus espera de nós para este tempo? Vejamos então a palavra a seguir. Por exemplo, irmãos, amados ouvintes, participantes do culto, o Senhor tem como primeiro objetivo, nós podemos separar, que o homem volte a visualizar o reino de Deus. Mas como assim? O homem não visualiza o reino de Deus? Não, meus irmãos. O homem natural, ele não tem como foco principal o reino de Deus. O pecado mudou o foco do homem, que passou a visualizar o palco no qual ele pode praticar os seus pecados com a liberdade que Deus lhe deu. Então nós perdemos o foco do reino de Deus a partir do momento que fomos enganados pelo Satanás para nos afastarmos de Deus, para nos tornarmos incapacitados de estar na presença de Deus. E fomos retirados e colocados no mundo. E o mundo se tornou o palco das nossas ações ditadas pelo pai da mentira, do pecado, que é Satanás. Então o homem perdeu o foco do reino de Deus. E o primeiro objetivo de Deus é restaurar esse foco ao homem, fazer dele uma nova criatura. E por isso, então, nós citamos como primeiro ponto dos objetivos de Deus para o nosso corpo a visualização novamente do reino de Deus. João, no seu capítulo 3, versículo 3, Jesus falou isso logo no início do seu ministério. A um homem religioso, porém não crente, mas que Deus tinha objetivo para ele, para que ele pudesse voltar a visualizar o reino de Deus perdido pelo pecado, ou para o pecado. João capítulo 3, 3, disse Jesus a Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade, te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode visualizar, ver o reino de Deus. E João, ou seja, Nicodemos, ficou perplexo. Mas como, Senhor? E Jesus novamente exortou aquele homem: sendo tu um líder dos judeus, não sabe disso que está escrito no Velho Testamento? Cumpriu-se no Novo Testamento.
Nicodemos precisava nascer de novo para poder ver o reino de Deus. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque, irmãos, os nossos olhos, como homens naturais, adâmicos, nós só temos olhos para os reinos do mundo. Nós queremos conquistar as coisas do reino do mundo. Nós não temos tempo para ver o reino de Deus. Nós não visualizamos e nós não almejamos aquilo que não vemos. Se o homem não passar a visualizar o reino de Deus, ele nunca vai almejar o reino de Deus. O homem se tornou absolutamente humano, carnal, apesar de ser um ser espiritual. Mas nós passamos o espiritual para um segundo plano. Se der tempo das minhas coisas do mundo, eu penso em Deus. Se der tempo, domingo eu vou lá na minha igreja. Se der tempo. Essa é a visão natural do homem. Então, nós, os seres humanos, nós só voltamos para o espiritual comumente nos momentos de infortúnios, das adversidades. Aí sim, lembra-se de Deus. Fora isso, não. Essa é a visão do homem natural, porque ele não consegue visualizar o reino de Deus. Deus quer restaurar isso. É o objetivo de Deus. Por isso ele disse, nasça de novo, para que vocês vejam o reino de Deus. Então, meus irmãos, esse nascimento ocorre por providência de Deus, quando ele enviou Jesus a este mundo, para que nós pudéssemos nos entregar a Jesus, para que este homem que tem visão unicamente mundana possa se tornar uma nova criatura, nascer de novo, como diz aqui os versículos 6 e 7 desse capítulo 3 de João, que nos diz assim, ainda no diálogo com Nicodemos, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Todos nós somos nascidos da carne de Adão. E nós precisamos nascer de novo do Espírito, da água de Jesus. Nós precisamos morrer o velho homem em Jesus e em Jesus nascer uma nova criatura. Que o capítulo 6 de Romanos, no seu versículo número 6, diz assim, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. É esse homem, irmãos, que precisa morrer para que nós possamos ver o reino de Deus novamente. E lá no capítulo 6 de Romanos, ele completa ali dizendo no versículo 4, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós em novidade de vida. Uma nova criatura renasce em Cristo Jesus, para que aí sim possa ver o reino de Deus. Jesus ensinou isso a Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Você, irmão querido, nós, como nascidos de novo em Cristo Jesus, precisamos ter plena consciência de que Deus nos restaurou a capacidade de ver o reino de Deus e de entrar no reino de Deus. Precisamos, portanto, andar de forma digna, sensata e justa e piedosamente
como Paulo escreveu lá em Tito 2. E a você, amado ouvinte, que porventura ainda não tenha nascido de novo pela sua fé em Cristo Jesus, Deus tem esse objetivo para a sua vida. Nasça de novo e seja uma nova criatura. O segundo objetivo de Deus para o nosso corpo está na primeira carta de Coríntios, o seu capítulo 3,16. Lá nos diz que Deus tem como objetivo que o nosso corpo venha a ser morada, habitação do seu Espírito Santo. Vamos ler o texto. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário ou morada de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Não sabeis? Sim, meus irmãos, quando nós nascemos de novo, nós sabemos, pela palavra de Deus, pelo Espírito, o próprio Espírito de Deus, que o nosso corpo não é mais habitado pela sombra de Adão desobediente, ou pela realidade, mas pelo Espírito Santo de Deus, que nós recebemos no ato da nossa conversão. Grande nossa responsabilidade, sim, meus irmãos, porque passamos a ser habitação do próprio Deus. Antes de Jesus, não poderíamos ter o Espírito Santo habitando em nós. Nós estávamos perfeitamente indignos de que o Espírito Santo habitasse em nós. Mas sendo remidos por Cristo Jesus, purificado, depurado dos nossos pecados, limpos pelo sangue de Jesus, aí sim, a sua casa, ou seja, o seu corpo, o nosso corpo, passa a ser digna habitação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus prometido. Tudo na Bíblia é sincronizado pelo grande plano de Deus de salvar o homem. Quando Jesus ensinou, caminhou, ele disse, olha, eu vou cumprir a minha missão naquela cruz do Calvário. Daí o Pai me ressuscitará e eu voltarei para os céus. Mas eu enviarei o Espírito Santo a vós, para que habite em vós para sempre. Habite em vós. João, no seu capítulo 14, fala-nos dessa promessa, que eu leio aqui nos versículos 16 e 17. Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Percebe, irmãos? Quando nós éramos mundo, quando o homem ainda pertence ao mundo, quando tem uma visão exclusiva do mundo, ele não pode receber o Espírito Santo de Deus, porque o seu ser está ocupado por aquilo que é abominável aos olhos de Deus, chamado pecado. Deus não habita em ambiente pecaminoso. Então o texto diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Esse é o objetivo de Deus, segundo, para o nosso corpo nesse tempo, irmãos queridos, que o Espírito de Deus habite em nós e não seja restringido por nós, ou extinguido, ou inibido de agir, porque nós estamos voltando às práticas do mundo. Pregamos isso na quarta-feira passada. Meus amados, sejamos dignos, morada do Espírito Santo de Deus.
Sabe por quê, meus irmãos? O objetivo de Deus para que o Espírito dele more em nós, para que nós passamos através dos nossos membros, mãos, olhos, voz, intelecto, inteligência, a produzir obras que dignifiquem a Deus, que a Bíblia chama obras do Espírito Santo, fruto do Espírito Santo de Deus. Até então, antes de sermos morada do Espírito Santo de Deus, nós produzíamos frutos da carne, que é uma abominação aos olhos de Deus. Mas quando nós recebemos esse Espírito, quando nós aceitamos a cumprir os objetivos de Deus, do seu Espírito em nós, nós passamos então a cumprir, ou seja, a produzir obras que dignifiquem a Deus. Leio para nós Gálatas, no seu capítulo 5, nos diz sobre isso lá nos versículos, a partir do versículo 19, Gálatas 5, anote para depois você ler, a partir do 19 nos diz assim, evidentemente falando primeiro das obras, antes de recebermos, antes de nascermos de novo, e depois das obras que nós nascemos novamente, recebemos o Espírito Santo de Deus. Veja as obras do passado nossa. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são elas: prostituição, impurezas, lascívia, que é ligado à sensualidade, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, que são as disputas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, que são separações, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Percebe, amados, que nós precisamos nascer de novo para ver e para entrar no reino de Deus? Porque antes de nascermos de novo, nós somos, me permitam, a sinceridade, tudo isso nós temos um pouquinho disso em nós. Porque tudo isso estava em Adão depois que desobedeceu a Deus. E não ficou nada para trás, a sua descendência, tudo tem isso aqui. Você vê um mundo de dissensão, discórdia, inimizade, em bebedices, em glutonarias, em feitiçarias, em idolatria. O mundo é o mundo idólatra. Sabendo que a Bíblia condena de Gênesis e Apocalipse a todos os que adoram deuses que não são Deus, que não é Deus. E o mundo se curva diante das imagens de escultura, carregam-nas nos ombros, sabendo que isto é abominação a Deus. Os homens se curvam diante de deuses que não fala, que não responde, que não salva. A Bíblia diz isso. Leia Isaías 40, 41, 2. Não poderão, não entrarão no reino de Deus, assim diz. E aqueles que pregam, que defendem isso, que é o poder maior das igrejas do mundo, haverão de pagar por esse engano que estão fazendo às pessoas, levando-as para o inferno. É lamentável, irmãos. Nós precisamos abrir nossa boca e falar do Evangelho, porque a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de tudo isso. E como conhecerão se não há quem pregue? Ontem nós meditávamos, ouvíamos alguém pregando, que nós devemos, como Paulo fez lá no livro de Atos, ele passou por uma cidade
E ele ficou indignado com a idolatria daquela cidade, reinante naquela cidade. E ele foi para as praças, foi para as igrejas das sinagogas dos judeus e pregou a verdade de Deus. E foi renegado, e foi apedrejado, e foi jogado para fora daquela cidade. E a igreja hoje tem encolhido, não tem pregado a mensagem que contraria esse ato abominável de Deus, que é adorar imagens. Nós não podemos fazer isso, irmãos. Como é que nós vamos nos calar diante daquilo que temos visto e ouvido? Nossa missão é ajudar as pessoas a conhecer que há um só Deus, que é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e que somente a Ele nós devemos adorar. Isso está nos 10 mandamentos. Não terá outros deuses diante de ti, nem prestará cultos a eles. E as igrejas tampam essa parte da Bíblia, aqueles que pregam a idolatria, para que os seus fiéis não entendam isso. Como eu no passado vivi nisso, 38 anos da minha vida, até que alguém teve a ousadia de me dizer: ora, você é um idólatra, você não entrará no reino de Deus dessa forma. Eu fiquei muito irado, mas Deus quebrantou meu coração. E hoje eu tenho essa responsabilidade. Eu estou pregando para você com amor, com um coração ansioso, para que você não fique somente com raiva, mas que você analise, que você pense nessa palavra e que você vá à Bíblia e veja isso, para que o seu corpo seja a habitação do Espírito Santo de Deus. E continua Gálatas, agora as obras daqueles que passam a ser a habitação do Espírito Santo de Deus. A partir do versículo 22, falamos das obras da carne. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se nós estamos dentro dos padrões divinos, nós não temos que preocupar com nenhuma lei. Nós estamos na lei daquele que é maior, o Todo-Poderoso Deus. Ele agindo através do Espírito Santo dele em nós, para produzirmos fruto do Espírito Santo para a sua honra e glória. Esse é o objetivo de Deus para a sua vida, para a minha vida. E nós concluímos o terceiro objetivo de Deus, com o terceiro objetivo de Deus para o nosso corpo. Está em 1 Coríntios, no seu capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, o terceiro objetivo que nós separamos aqui, que Deus tem para o nosso corpo, para o corpo do homem, de todos os homens da terra. Acompanhe comigo os versículos 53 e 54. Porque, antes de ler o texto, necessário se faz eu falar um pouco do contexto. A igreja de Corinto tinha dúvidas quanto à ressurreição. Como será a ressurreição dos mortos? Como será o fim? E o apóstolo Paulo deu esse ensino para eles, que é o terceiro objetivo que nós separamos de Deus para o nosso corpo. Diz lá o texto: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória.
O objetivo de Deus para o seu corpo, participante amado desse culto, é que o nosso corpo seja preservado para a purificação final e assim apto para habitar no céu. Nós peregrinamos por esse mundo, aqueles que já estão em Cristo Jesus, remidos, justificados, vivendo para a glória de Deus, mas ainda carregamos um corpo que é corruptível. Mesmo remidos, nós portamos um corpo ainda sujeito a ser corrompido pelo pecado. E nós vamos morrer com ele. E nós vamos ter esse corpo corruptível sepultado. Mas na volta de Jesus, ele nos tirará das nossas sepulturas, nesse estado que acabamos de ler. O que foi plantado em corrupção será tirado em incorrupção. O que foi plantado como um corpo mortal será tirado como um corpo imortal. E a morte não terá mais voz ativa sobre esse corpo, porque ele está preparado para viver eternamente com o Pai no céu. Amém, irmãos? Esse é o objetivo de Deus para todos os homens. Por isso, o seu investimento foi tão grande em dar o seu próprio Filho para nos remir dos nossos pecados, para que, renegadas as impiedades do mundo, nós vivamos esse tempo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a manifestação da glória de Deus, o seu Filho Jesus, que vai retornar para fazer essa metamorfose do nosso corpo, retirar as últimas coisas de Adão de nós, para nos tornar corpos espirituais, semelhantes ao que Deus o tirou da sepultura, para que fosse para o céu. Assim será o seu corpo, o nosso corpo, e o corpo de todos vocês que se renderem a Cristo Jesus e deixarem as obras da carne para produzir o fruto do Espírito Santo. Precisamos, então, queridos, amados, participantes desse culto, nesta vida, andarmos de acordo com a nossa vocação atual, ou seja, a vocação depois de remidos. Qual é a vocação do homem depois de justificados dos seus pecados? É o céu. Porque ele foi novamente capacitado para ver o reino de Deus, para poder ver toda a grandeza do reino de Deus e almejá-lo, evidentemente. Então, nós temos que andar de forma digna a essa nova vocação, para preservarmos nosso corpo, nosso espírito justificado para aquele dia. Portanto, os objetivos de Deus para o nosso corpo, algo precioso para nós. Ele quer nos capacitar para ver o reino de Deus e almejá-lo. Ele quer nos capacitar para sermos templo do Espírito Santo de Deus. E ele quer nos manter espirituais neste mundo, para que mesmo indo para a sepultura com o corpo corruptível, sejamos de lá tirados de forma incorruptível e imortal, para habitar para sempre nos céus. Andemos de forma digna a nossa vocação. E a pergunta final: como estamos nisto? Primeiramente, Igreja de Jesus, queridos irmãos, você tem o seu coração tranquilo de que os objetivos de Deus para o seu corpo estão sendo cumpridos? Não se desespere, porque certamente todos nós temos algumas coisas que ainda não têm se cumprido os objetivos de Deus. A solução é exatamente essa que você sabe: arrependimento, definição de vida espiritual,
de serviço ao reino de Deus, de viver como nova criatura em Cristo Jesus, produzindo frutos do Espírito, ou fruto do Espírito Santo de Deus. Não é frutos, é fruto. E a você, amigo amado, que tem nos acompanhado nas nossas pregações. O seu corpo é o objetivo de Deus, de preparar você para ver, para ser habitado pelo Espírito de Deus e para ser ressuscitado para o céu. Mas para isso, você precisa se entregar a Jesus. Clamar a Ele dizendo: Jesus, tem misericórdia, perdoa os meus pecados, me justifica. Eu quero animar você para isso. Faça isso. Se entregue a Cristo Jesus. Esse é o tempo. Que Deus te abençoe para isso. Nosso Deus, aplique essa palavra à minha vida e à vida de todos que a receberam. Os crentes, que nós possamos rever as nossas atitudes, se elas estão concordantes com a nossa nova vocação em Cristo Jesus. E aos que ainda não se entregaram a Jesus, que o teu Espírito haja sobre eles, Pai, e que eles venham, Senhor, a se consagrar a Jesus, se entregar a Jesus pela fé, para serem templos do teu Espírito Santo e corpos futuros a serem ressuscitados para viver na glória com o Pai. Senhor, eu te peço por isso, orando no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ainda hoje, nós teremos às 14 horas uma palavra da liderança das nossas adolescentes e jovens. Felipe e Maiana estarão ali falando sobre a salvação vista como uma loucura. Sim. Participe com eles às 14 horas. E às 19 horas, mais uma vez estaremos aqui juntos. Convido-os. Nós estaremos aqui cultuando ao nosso Deus logo mais às 19 horas, onde nós estaremos falando que podemos apenas contemplar a terra, e muitos a contemplarão sem poder entrar. Então será esse o tema de logo mais à noite. Participe conosco. A você que ainda não conhece a nossa igreja, nós queremos convidá-lo a que você esteja ali conosco, assim que for reaberto ou liberado os cultos presenciais. Estamos à Avenida Beira Rio ou Almirante Adalberto de Barros Nunes, 4015, a caminho de Volta Redonda, próximo à Ponte Alta, Igreja Batista Monte Moriá. Queria pedir a você que tem acompanhado-nos através das nossas mídias sociais. Nossa igreja tem um site. Isso é para a glória de Deus, não é para a nossa vaidade. Somos um povo perfeitamente, graças ao nosso Deus, humildes e simples. Mas por que não usar a ferramenta que pode levar a mensagem da igreja ao mundo todo? Então, nossos irmãos trabalharam um site, e se você visita lá o site da Igreja Batista Monte Moriá, se inscreva se você o aprovou e participe conosco ali em todos esses aí. Irmãos da igreja, se inscreva no site da sua igreja, divulgue-o a todas as pessoas. Um dia abençoado a todos vocês. É o que nós oramos para que Deus nos conceda, e até logo mais, irmãos.